Esse seminário é fruto de inúmeros encontros, estudos e mutirões, do compartilhar de conhecimento e prática entre pessoas e coletivos de muitos lugares e tempos diferentes, na busca por transformar o que vivemos e o que também nos é imposto a viver. Foi na Cooperativamente, que é uma cooperativa de consumo aqui da USP, que surgiu a iniciativa de realizar esse seminário. A questão, o que você alimenta quando se alimenta, acompanha desde o início as reflexões desse coletivo, que tem como foco o alimento, da sua produção ao nosso mastigar. É preciso dizer que o presente evento foi organizado com apoio e enorme colaboração de outros coletivos e estudantes que se juntaram pela afinidade de militância. Gostaríamos de agradecer a Cooperativamente, todos os participantes desse evento, os debatedores, palestrantes, os coletivos e as pessoas que participarão das atividades extras ao longo da semana. Depois a gente vai passar aí os papeizinhos das atividades que vão rolar à tarde também, são muito massa. A ITCP, que é a incubadora de cooperativas aqui da USP. O Ciclovida, que nos inspirou bastante na caminhada. O querido Orlando, que é aqui do departamento, da secretaria, que orientou a gente com muita tranquilidade para resolver todas as burocracias que a gente tinha que resolver para rolar isso aqui. O chefe de departamento, departamento de História pelo Anfiteatro, a professora Larissa e ao Laboratório de Agrária, que apoiaram desde o início do projeto. O Francisco, do Audiovisual, que sempre dá uma força muito grande para a gente. E todas as pessoas e grupos que colaboraram para a organização e viabilização do presente seminário. É isso. Boa noite, gratidão. Vai ser uma alegria só para todo mundo. Bom, então boa tarde, boa noite. Eu queria começar agradecendo pela oportunidade de estar apresentando hoje nessa mesa. O convite foi assim, uma honra para mim, estar fazendo parte de uma semana que me parece que vai ter um debate extenso e aprofundado sobre várias questões muito relevantes. Quero parabenizar a organização pela iniciativa de promover um seminário cuja temática é alimentação, não apenas porque esse me parece ser um tema central para a compreensão e crítica da realidade, mas também porque esse é um tema interdisciplinar. E oportunidades como essa, que permitem que a gente tenha um debate que extrapole um pouco o limite de cada ciência, são super importantes, tanto para quem está ouvindo como para quem está pesquisando alimentação. Em segundo lugar, eu quero fazer uma advertência. A reflexão que eu vou apresentar aqui é parte da pesquisa de doutorado que eu venho desenvolvendo desde agosto de 2011 com a professora Amélia Damiani aqui do Departamento de Geografia. Eu já tenho algum contato com a temática de alimentação há mais ou menos 10 anos por conta da oportunidade que eu tive de estudar na graduação a obra do geógrafo Josué de Castro, que foi um médico e geógrafo que entre as décadas de 1930 e 1970 escreveu sobre a alimentação e a fome no Brasil e no mundo. Então eu já tenho alguma leitura sobre a temática, mas qual é a advertência? Mesmo com esse tempo todo me dedicando de alguma forma à temática, eu acho que hoje eu tenho mais questões para apresentar do que respostas propriamente ditas. Então, em algum momento eu vou colocar algumas questões para o debate que me são caras, e eu espero que a gente consiga depois debater e avançar. Mas são questões que não são para ser respondidas hoje, eu acho que a semana inteira vai permitir esse debate e ele continua. Bom, o título da minha fala é Urbanização e alienação das práticas alimentares no cotidiano. Eu estruturei a fala em 3 momentos. Primeiramente, eu quero apresentar o que eu entendo por práticas alimentares e por que, a meu ver, através delas a gente pode contribuir de maneira relevante para os debates que têm a alimentação como objeto. Em seguida, eu vou apresentar um caminho possível de interpretação crítica dessas práticas alimentares que busca revelar o processo de deterioração que pesa sobre elas. E, por fim, eu vou indicar a importância de considerarmos o processo de urbanização para compreendermos a deterioração das práticas alimentares. Durante a fala, eu vou procurar apresentar tanto a contribuição de autores que são centrais para a minha pesquisa, como trazer alguns elementos dos trabalhos de campo que eu venho realizando desde o mestrado. Bom, então, por que estudar a alimentação a partir das práticas alimentares? Eu acho que todos aqueles que estudam a alimentação, em algum momento se deparam com a difícil tarefa de definir esse objeto.
Difícil porque se trata de um objeto que não cabe a uma só disciplina ou ciência, e porque mesmo dentro de uma área do conhecimento, existem múltiplas possibilidades de trabalhar com esse objeto. A minha escolha nesse momento foi a de tentar identificar e entender de tentar entender a alimentação a partir das práticas alimentares. Ou seja, tentando identificar e compreender as diferentes práticas relacionadas à alimentação. Essas práticas, para se aprofundar um pouco mais no que eu entendo sobre essas práticas alimentares, poderiam ser divididas em 4 grandes grupos, em princípio. As práticas relativas à produção de alimentos, aquelas relativas à aquisição dos alimentos, práticas relativas ao preparo dos alimentos e práticas relativas ao consumo dos alimentos. Está claro que produção, aquisição, preparo e consumo se influenciam mutuamente, que a compreensão de uma destas práticas passa muitas vezes pela compreensão das demais, e que a transformação de uma delas reage sobre todas as outras. Assim, se no momento da análise é possível separá-las, essas práticas alimentares, nesses grupos, é importante que no momento seguinte a gente consiga também reuni-las para encontrarmos a unidade que há entre elas. A meu ver, a opção de estudar a alimentação a partir das práticas alimentares é positiva porque revela uma perspectiva... A opção de estudar a alimentação a partir das práticas alimentares é, portanto, uma escolha que revela uma perspectiva, um ponto de vista, que vai enfocar de maneira privilegiada alguns aspectos relacionados à alimentação. Tem um monte de coisa que fica de fora, não dá para tratar de tudo. Entendo que os ganhos ao se trabalhar com esse conceito de práticas alimentares começam no fato dele propor uma reflexão que não reduz a alimentação à ingestão de alimentos ou, que é ainda mais restrito, à ingestão de nutrientes e ou calorias. Pode parecer um absurdo falar isso, que alguém entenda a alimentação como ingestão de nutrientes e ou calorias, mas muitas pesquisas e políticas públicas, quando analisadas criticamente, revelam que tem esse entendimento da alimentação. Basta ver, por exemplo, as pesquisas que tentam estabelecer a quantidade de famintos através de cálculos que levam em conta somente a ingestão de calorias. A meu ver, são pesquisas insuficientes, não dão conta da riqueza do objeto. Aqui eu acho que é interessante destacar que o próprio subtítulo desse seminário indica para uma leitura mais rica e abrangente do que é a alimentação. Ao se perguntar o que você alimenta quando se alimenta, tem um sinal aí de que a compreensão da alimentação não se resolve como ingestão de alimentos. Em segundo lugar, ao tomar as práticas alimentares como um todo, a gente ressalta que os momentos que antecedem o consumo dos alimentos não são irrelevantes para a compreensão da alimentação. Então, para ilustrar essa complementariedade entre as práticas alimentares, vou utilizar elementos do meu trabalho de campo. Uma forma de identificar essa determinação aparece em mais de uma entrevista realizada no Jardim Gaivotas, um bairro situado no distrito do Grajaú, às margens da represa Billings. Eu não falei, mas no meu doutorado eu estou tomando 2 espaços da cidade de São Paulo, o Brás e o Grajaú, para fazer uma análise comparativa das práticas alimentares nesses 2 lugares. Os moradores do Jardim Gaivotas, um bairro periférico, indicam de maneira recorrente que os mercados a que têm acesso não oferecem os mesmos produtos que outros mercados da cidade. Uma das senhoras que tive a oportunidade de entrevistar, a dona Judite, afirma que quando quer fazer um bolo diferente, não encontra nos mercados da região tudo que as receitas demandam. Ou seja, sem poder adquirir, nesse momento da aquisição dos ingredientes necessários, o preparo e o consumo dos alimentos fica comprometido. Talvez eu esteja me adiantando um pouco na apresentação, mas para não perder a oportunidade, acho que é importante dizer que a dona Judite, que tem uma trajetória de vida que passou por vários bairros na cidade de São Paulo e, portanto, consegue fazer essa comparação entre mercados diferentes, mas não só ela, como milhões de trabalhadores e trabalhadoras que de algum modo acessam as centralidades da cidade, todos eles sabem, em alguma medida, que nos seus mercados não encontrarão tudo aquilo que está à disposição em outros mercados, e que a qualidade dos alimentos disponíveis ali é inferior. Então eu acho que isso, para mim, revela de alguma maneira a humilhação diária que muitas pessoas passam nesse momento de adquirir os seus alimentos. Mesmo que elas tenham dinheiro para comprar certos alimentos, em alguns momentos os mercados de onde elas vivem não permitem isso. Desse modo, entendo que devemos olhar para as práticas alimentares como um conjunto de práticas que se realiza cotidianamente e se determina mutuamente. É importante ressaltar que essas práticas alimentares elas são
elas se transformam historicamente, eu não vejo elas como algo natural e imutável. Uma comparação rápida entre práticas alimentares anteriores ao processo de industrialização e posteriores revela isso claramente. Também deve ficar claro que as práticas alimentares de sociedades diferentes, ou seja, sociedades diferentes desenvolvem diferentes práticas alimentares e dentro de uma mesma sociedade se desenvolvem práticas diferentes por conta das suas diferenças internas. E por fim, acho que é importante ressaltar que o espaço tem um papel ativo na maneira como as práticas alimentares se desenvolvem, não podendo ser considerado como palco onde elas se desenvolveriam livremente. Por fim, ainda neste momento de apresentação das práticas alimentares, gostaria de dizer que na minha fala eu vou enfatizar, como o momento que a gente vive demanda, os aspectos da deterioração das práticas alimentares. Mas é preciso indicar que o entendimento inclusive que dá sentido à crítica que eu tento realizar, é o de que as práticas alimentares ou a alimentação são uma possibilidade de apropriação não apenas dos alimentos, mas do tempo, do espaço, da natureza. É em direção a essa possibilidade que eu entendo que devemos caminhar. Apresentada essa ideia de práticas alimentares, eu gostaria agora de apresentar um caminho possível para a interpretação dessas práticas. O caminho que eu escolhi aqui, ou que eu escolhi no meu doutorado, foi através da crítica da vida cotidiana. Entendo que esse é um caminho interessante por alguns motivos. Entre eles, o fato de que as práticas alimentares, como eu já mencionei, se realizam cotidianamente. E por sua importância, podem até ser consideradas como elemento central da vida cotidiana. Também pelo fato de que elas influenciam e são influenciadas por outras práticas cotidianas. Por fim, e principalmente, porque a crítica da vida cotidiana não se contenta com uma descrição dessas práticas, nem advoga um retorno ao empirismo. O que ela busca é superar uma ilusão de que o cotidiano seja transparente e revelar como por trás daquilo que se apresenta como normal, natural ou imutável, existem relações sociais que precisam ser desvendadas. Foi através da leitura de parte da obra de Henri Lefebvre, assim como de outros autores marxistas lefebvrianos, que entrei em contato com a crítica da vida cotidiana. Sem a pretensão de discutir aqui toda a potência dessa crítica, porque fugiria aos objetivos da mesa, 2, porque eu não tenho condições de fazer isso ainda, eu gostaria de destacar alguns elementos que me parecem centrais para avançarmos na compreensão da deterioração das práticas alimentares. O primeiro elemento que eu gostaria de destacar é o fato de que a crítica da vida cotidiana enfatiza que as relações sociais não se produzem e reproduzem apenas no espaço social da empresa. Elas se reproduzem no mercado, na família, na cidade, em síntese em toda a sociedade. Outro elemento importante consiste no fato de que Lefebvre indica que é necessário considerar uma inversão decisiva, sem a qual o estudo da vida cotidiana corre o risco de ratificar o existente. Que inversão é essa? Para ele, no mundo moderno, o cotidiano deixou de ser sujeito para se tornar objeto. Deixou de ser sujeito rico de subjetividade possível para se tornar objeto da organização social. O sujeito do nosso tempo é o capital. É a incessante valorização do valor, que transforma tudo e a todos de acordo com suas necessidades. Já o cotidiano, na condição de objeto, é, nas palavras deste autor, fragmentado, organizado, programado e passa a se caracterizar pela dominação e até destruição da espontaneidade, dos ritmos fisiológicos, da vitalidade e das paixões. Ele é reduzido ao consumo programado e se afasta das possibilidades existentes. Guy Debord, em A Sociedade do Espetáculo, afirma que o consumo alienado torna-se um dever suplementar à produção alienada. Ou seja, ele identifica a presença da alienação para além do momento da produção. Para ele, o consumidor não decide nada. Vive apenas a aparência da decisão. Vive a satisfação de necessidades que são individuais, programadas, estipuladas, calculadas e, sobretudo, solváveis. Elas permitem serem vendidas, elas são mercadorias. O seu consumo, deste consumidor, caracteriza-se, portanto, pelo mínimo de apropriação. Aqui, voltando mais uma vez ao subtítulo do seminário, e já propondo uma questão para o debate, eu me pergunto se não seria mais exato dizer o que alimentam quando nos alimentam, na medida em que, reduzidos à condição de consumidores, temos pouco ou nenhum controle sobre como nos alimentamos. Bom, tudo isso revela o empobrecimento da vida cotidiana, que tanto Lefebvre como Debord
e Van Eyck, esses últimos dois autores membros da Internacional Situacionista, identificaram como negação da vida e instauração da sobrevivência. Esses autores caracterizaram o momento que vivemos como aquele da generalização da mera sobrevivência, uma vez que se observa ao mesmo tempo o prolongamento da vida e seu esvaziamento. Processos, é claro, que não ocorrem da mesma maneira para toda a sociedade. Hoje a sobrevivência parece garantida, mas seu custo é a negação da vida. Retornando às práticas alimentares, não é difícil identificar que a inversão que torna a vida cotidiana objeto atinge em cheio as práticas alimentares. Essas, assim como as outras práticas cotidianas, devem servir primeiramente para atender às necessidades do capital, o que aponta para o fato de que a apropriação da alimentação fica sempre em segundo plano. Quando fica? Do ponto de vista da economia política, e eu acho importante traçar essa distinção, a alimentação é concebida, de um lado, como uma necessidade a ser satisfeita para a reprodução da força de trabalho, e de outro lado, e ao mesmo tempo, como fonte de uma enorme demanda solvente. No primeiro caso, a alimentação aparece como parte do custo de reprodução do trabalhador, juntamente com outros custos como a habitação, o transporte e o vestuário. E enquanto tal, ela deve ser reduzida à condição de necessidade elementar. Quanto mais barato e quanto mais medíocre for a alimentação, melhor. Ao mesmo tempo, a alimentação também é fonte de uma enorme demanda solvente. Afinal, a satisfação dessa necessidade, e de quase todas as outras, passa sob as relações sociais capitalistas pelo consumo de diversas mercadorias. Setores diferentes do capital se dedicam a essa demanda solvente e buscam constantemente alargar essa demanda, seja pela criação de novas necessidades, às quais correspondem sempre novas mercadorias, seja pelo crescimento quantitativo daquilo que já era consumido. Está claro que essa demanda solvente, relacionada à alimentação, é hierarquicamente organizada no seio da nossa sociedade, pois assim como acontece com o consumo de outras mercadorias, há uma forte distinção social através do consumo relacionado à alimentação. Isso me faz lembrar, de alguma maneira, os recentes e recorrentes arrastões nos restaurantes chiques de São Paulo. Tem uma distinção social colocada aí e, por vezes, não da maneira mais consciente, ela é questionada. Isso significa que em uma mesma sociedade, nem todos vivem o processo de deterioração da alimentação do mesmo jeito. Aqui, eu gostaria de dizer que entendo que a gente tem que tomar muito cuidado com a forma com a qual a gente reivindica as mudanças na alimentação. Pois várias das reivindicações que foram feitas nas últimas décadas foram incorporadas pelo mercado e assim não se realizaram ou não se realizaram para todos. A meu ver, não há saída individual nem pelo consumo para a crise que vivemos. Existem forças contraditórias, como eu disse, ora tentando tornar essa necessidade a mais elementar possível, ora tentando transformar e criar cada vez mais mercadorias em torno delas. Então existem forças contrárias atuando sobre a alimentação. Por um lado, o esforço em reduzir o consumo ao mínimo necessário, e por outro, a tentativa de incrementá-lo indefinidamente. É possível identificar essas forças contrárias até mesmo nos discursos sobre a alimentação, que por vezes se colocam como comandos contraditórios. Todo mundo fica perdido, porque uma hora é coma mais, no momento seguinte coma menos, e até o paradoxal e onipresente emagreça comendo. Você não sabe o que fazer. Você é mandado fazer coisas radicalmente diferentes a cada instante. Outra contribuição... Bom, mas o significado de tudo isso, desse coma mais, coma menos e emagreça comendo, é sempre o mesmo. As práticas alimentares servindo, antes de tudo, à reprodução do capital. Outra contribuição que a crítica da vida cotidiana fornece para a compreensão das práticas alimentares reside no fato de que ela permite uma leitura que não é linear do processo de deterioração. Uma concepção linear dessa deterioração da alimentação, além de não compreender as idas e vindas, os avanços e retrocessos que caracterizam a transformação das práticas alimentares, corre o risco de desembocar numa crítica passadista ou nostálgica, que não reconhece os limites de outros momentos históricos e, deste modo, é no mínimo ingênua quando não ideológica. Eu falei anteriormente que Lefebvre, assim como Debord e Van Eyck, apontavam para a necessidade de identificar o momento que vivemos como aquele onde se generaliza a sobrevivência. No entanto, eu gostaria de fazer um parênteses com relação a isso.
Eu concordo com a análise que esses autores fazem acerca do empobrecimento da vida cotidiana. Mas acho importante que ao trazermos essa análise para a realidade brasileira, que é também a realidade de muitos outros países que configuram a periferia do capitalismo, nós consideremos que aqui, muitas vezes, a crítica da sobrevivência tem de ser realizada ao mesmo tempo em que ela não está garantida. Ou, em outras palavras, que muitas vezes a crítica da sobrevivência vem acompanhada da luta por ela. A meu ver, isso não significa que a crítica deve ter como horizonte único a sobrevivência, mas que devemos considerar que, no nosso caso, muitas vezes a luta pela sobrevivência também deve estar em pauta. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu concordo com um geógrafo estadunidense chamado Nick Haney, quando ele afirma que muitas vezes a geografia, e eu complementaria dizendo que não apenas ela, tomou a sobrevivência como garantida. Para ele, uma geografia radical deveria reconhecer, primeiramente, que a vida depende da satisfação de necessidades básicas, tais como alimento, água e abrigo, e que a satisfação dessas necessidades deve ser um dos elementos centrais de seu projeto. E não algo que aparece implicitamente, pois assim pode-se passar a falsa impressão de que a satisfação dessas necessidades esteja garantida. A meu ver, e eu acho que aí é a dificuldade de fazer a crítica com relação a isso, a crítica não pode se transformar na luta pela sobrevivência, é pouco, mesmo quando essa sobrevivência não está assegurada. Ela precisa revelar, e eu acho que isso é muito atual, como a própria sobrevivência é planejada, como o Estado hoje vem planejando a sobrevivência para lidar com as contradições da nossa sociedade. O que não equivale a dizer, ela sendo planejada, que ela é garantida. Isso me leva na pesquisa a não desconsiderar o fenômeno da fome, que é certamente o resultado mais radical da deterioração da alimentação. Minha intenção, inclusive, é revelar como a fome, que se caracteriza à primeira vista pela falta de alimentos, deve ser entendida também como a deterioração extrema de todas as práticas alimentares. Ao faminto, ou aquele que precisa de ajuda do Estado ou de qualquer outra instituição para se alimentar, não está dado o direito de decidir como adquirir, preparar e consumir seus alimentos. Para ele, a alimentação está reduzida a uma necessidade elementar. E a percepção que se tem é de que eles deveriam agradecer por qualquer ajuda que venham a receber. Em trabalhos de campo que realizei na rede de restaurantes Bom Prato... Oi? Caiu? Foi? Se eu falar alto, vocês me escutam? Sim. Ótimo. Em trabalhos de campo que realizei na rede de restaurantes Bom Prato, durante o mestrado, foi possível constatar como nesses equipamentos, cada prática alimentar é pensada para que seja o mais funcional possível. Chega a ser difícil definir como uma refeição algo que foi quase completamente funcionalizado. Alguns podem estar pensando neste momento que falar em famintos nos dias de hoje não faz muito sentido, que essa seria uma situação superada. Afinal, como nos faz crer o discurso midiático... Obrigado. Opa. Como nos faz crer o discurso midiático, assim como parte do discurso acadêmico, nossos problemas relacionados à alimentação seriam agora característicos de uma sociedade definida como da abundância. Assim, deveríamos nos preocupar com a obesidade e outras doenças relacionadas à má alimentação e não com a fome. Eu acho que a lógica não deve ser de um ou outro, deve ser de um e outro. Temos os problemas da abundância, mas os da fome persistem. Com relação a isso, eu gostaria de indicar que já na década de 1940, Josué de Castro alertava para essa estratégia que visava pintar a fome como um fenômeno característico de regiões distantes. Uma análise do movimento da obra de Josué de Castro revela que este autor ficou aproximadamente 15 anos estudando o fenômeno da fome até apresentar uma formulação na qual ele diferencia a fome total da fome parcial ou oculta. Para ele seria um engano associar a fome somente aos casos de inanição, que caracterizam a fome total e estão associados a fenômenos específicos. Seria necessário considerar também a fome parcial ou oculta, que, de acordo com suas palavras, é muito mais frequente e grave em suas consequências numéricas e que faz com que grupos inteiros de populações se deixem morrer lentamente de fome, apesar de comerem todos os dias. Assim como Josué, gostaríamos de enfatizar que o que nos preocupa é uma quantidade enorme de pessoas que até hoje vivem passando fome.
ou melhor, uma enorme quantidade de pessoas que até hoje sobrevive com fome. Talvez seja certo dizer que não morre mais ninguém de fome numa cidade como São Paulo, mas muita gente vive com fome, sobrevive com fome. Eu vou dar um número só para a gente ter uma ideia de como isso não é pequeno ou não é irrelevante na nossa sociedade. São conceitos diferentes, não dá para comparar o conceito de fome ao de insegurança alimentar. Mas apenas para ter uma ideia, a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios do IBGE, de 2009, aponta para a existência de 34,2% da população em situação de, em algum grau, de insegurança alimentar, o que equivale a dizer a 65,5 milhões de brasileiros nessa condição. De 2009 para cá não mudou tanto assim. Bom, me encaminhando para o fim da apresentação, gostaria agora de apontar para a relação de múltipla determinação entre as práticas alimentares e o espaço. A meu ver, é importante destacar que essa interdeterminação... Pois se de um lado as práticas alimentares transformam e moldam os espaços nos quais elas se realizam, ao mesmo tempo o espaço também influencia de maneira decisiva a realização de cada uma das práticas alimentares. Aqui devo anunciar, tratarei especificamente da relação entre urbanização e as práticas alimentares, até para ser coerente com o que eu acabo de dizer. Campo e cidade apresentam diferenças e, portanto, demandam análises diferentes para a compreensão das práticas alimentares em cada um deles. Claro que há semelhanças e pontos de contato, mas isso não significa que seja possível fazer uma mesma análise para ambos. Mais uma vez, devo dizer que escolhi um dentre os vários caminhos possíveis que a pesquisa apresentou. Para tratar da relação entre práticas alimentares e urbanização, eu parto da concepção de urbanização crítica formulada pela professora Amélia Damiani. E tenho procurado entender como as práticas alimentares são influenciadas pelo que ela denomina de diferenças espaciais de acesso ao urbano. Em primeiro lugar, é preciso dizer que a concepção de urbanização crítica se opõe à concepção de uma urbanização desordenada que induziria a ideia de planificação. A urbanização crítica procura demonstrar exatamente como o caráter crítico da reprodução capitalista é absorvido pelo processo de urbanização. Assim, ela tenta revelar como, inserida na atual produção e reprodução sociais, a urbanização atua no sentido de ratificar e amplificar a exploração e a expropriação. A urbanização crítica se caracteriza pelo simultâneo distanciamento dos espaços periféricos e constituição de novas centralidades econômicas metropolitanas. Ela é entendida como a impossibilidade do urbano para todos, na medida em que, usando novamente as palavras da Amélia Damiani, tornar o lugar mais urbano significa, no limite da racionalidade desse Estado e da propriedade privada, da terra urbana, expulsar a população que é excedente. É por isso que o entendimento é o de que as diferenças espaciais amplificariam as diferenças sociais. Nos trabalhos de campo realizados até aqui, pude identificar como o espaço que as pessoas ocupam na cidade influencia decisivamente na realização das práticas alimentares. Eu devo admitir, ainda avancei muito pouco na interpretação dessa relação, mas eu gostaria de apresentar alguns elementos que podem ilustrá-la. Em primeiro lugar, a urbanização crítica, que reforça a propriedade privada da terra, caracteriza-se pela precariedade na maneira como habitamos a cidade ou habitamos na cidade. Isso não significa dizer que somente que moramos mal, mas que outras práticas que também necessitam do espaço da casa para se realizar são prejudicadas. Aqui cabe mais um parênteses, pois devo admitir que realizar uma pesquisa qualitativa acerca da deterioração da alimentação e da fome apresenta uma grande dificuldade, pois não é fácil para quem vive esses fenômenos cotidianamente falar sobre eles. Tampouco é fácil para o pesquisador encontrar aqueles que estão dispostos a falar sobre algo tão íntimo como a própria alimentação. Assim, eu devo admitir que sem a ajuda de alguns colegas, entre eles o Wanderson, que está ali no canto, que foi agente de saúde por um bom tempo no bairro, no Jardim Gaivotas, e ainda hoje me ajuda a conseguir essas entrevistas, sem a ajuda dessas pessoas, eu teria avançado muito menos na pesquisa. Voltando às visitas às casas das pessoas, dos entrevistados, a precariedade de algumas delas revela que as práticas alimentares que ali se desenvolvem não o fazem sem constrangimentos. Vou dar um exemplo quase banal.
foi comum visitar residências nas quais o número de cadeiras disponíveis no lugar onde a família fazia suas refeições era menor que o número de moradores. Isso significa que nesses lugares as refeições não são feitas com todos os membros da família reunidos. Não importa o que aconteça. Se for feito, é com alguém fora da cadeira. É com alguém de pé, é com alguém no chão, é com alguém no sofá. Além disso, a raridade do espaço que nos é imposta por esse processo de urbanização nega a possibilidade de produção de alimentos para o consumo próprio na cidade. Sem qualquer acesso aos meios de produzir alimentos, em especial a terra, constitui-se na cidade uma massa de trabalhadores cativa, que para sobreviver deve inevitavelmente vender sua força de trabalho. Não tem nenhuma novidade no que eu estou dizendo. Tem que tirar todos os meios de produção, os trabalhadores têm que ser cativos. Eles não vão poder produzir os próprios alimentos na cidade. Já do ponto de vista da aquisição, como eu já afirmei, tem uma hierarquização tremenda no sistema de abastecimento da cidade, na qual os mercados das periferias não oferecem os mesmos produtos e serviços que os mercados das outras áreas centrais. Bom, eu gostaria de encerrar minha fala com uma última consideração. Vou tentar livrar minha barra agora. Entendo que a crítica que indica que não há alternativas reais dentro do atual estado das coisas não pode ser entendida como desnecessária. Pelo contrário, ela é indispensável na medida que identifica os limites da realidade em que vivemos e aponta para a necessidade de uma transformação radical. Ficar preso à racionalidade existente, o que muitas vezes nos é apresentado como a necessidade de aplicabilidade imediata de todo conhecimento, ratifica o estado atual das coisas. O sentido da crítica, pelo menos aqui, não é o de identificar falhas que tenham sido causadas por erros ou enganos e que são, portanto, corrigíveis, pois os problemas identificados são, na verdade, resultados inerentes do funcionamento dessa sociedade. Uma crítica da sociedade, a meu ver, e óbvio que não é só a meu ver, deve confrontar a sociedade como um todo, talvez identificando questões particulares, como é o caso da alimentação, mas tratando-as como consequência das características daquilo que é o fundamento dessa sociedade. Eu agradeço a atenção de todos vocês e já me coloco à disposição para o debate.